Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, esperar os irmãos entrar na live aí. Nós estamos aqui nessa madrugada, são exatamente 3 horas e 35 minutos da manhã desse dia, dessa quarta para quinta-feira. Nós estivemos aí num culto abençoado na Igreja Batista Renovada aqui na cidade de Apucarana. E estivemos ali com o apóstolo Celso Santos, com o pastor Sandro Martins. Estivemos aí com Paulo e Barreto. Cantaram ali, adoraram o nome do Senhor. Pastores da região, os pastores até mesmo aí das IBRs, e também pastores amigos que estiveram conosco. Foi um culto abençoado. Pastor Alain, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, está conosco aí nessa manhã. Um grande abraço, meu amigo, em nome de Jesus. Nós estamos aqui. Eu quero fazer uma live hoje, faz muito tempo que eu não faço uma live. Quero aproveitar que está todo mundo aqui em casa dormindo. E eu preparei uma palavra para vocês hoje. Deus colocou ao meu coração. Irmãos, como é importante a gente ter uma cobertura espiritual. Como é importante a gente respeitar princípios de autoridade. E é sobre isso que eu quero falar com você, porque eu tenho certeza que essa palavra que o Espírito Santo colocou ao meu coração, ela vai abençoar a sua vida, seu ministério, sua história, e você vai colher muitos frutos. Por isso, nós estamos vivendo uma época aí onde muitas pessoas têm se levantado aí, né, e têm dito que são homens de Deus, profetas do Senhor, e só que se você for procurar a história da pessoa, a pessoa não tem uma igreja, a pessoa não tem um pastor, a pessoa não toma santa ceia, a pessoa não tem um lugar para dizimar, a pessoa não tem uma carta para apresentar para você quando chega na igreja. E está acontecendo tantas coisas aí, movimentos, né? Infelizmente, movimentos que acabam até denegrindo aí o evangelho genuíno, tradicional, verdadeiro. E eu não sou contra o Pentecostes, eu amo o Pentecostes, quero que os irmãos entendam isso. E só que eu sou um pentecostal bíblia, gosto muito da palavra de Deus, e eu quero comentar com vocês sobre isso, porque Jesus, né, a quem nós seguimos, a quem nós imitamos, ele cumpriu a justiça do reino, né? E o ministério do nosso Senhor Jesus aqui na terra, posso dizer que foi um ministério muito honrado, muito abençoado. O seu propósito foi cumprido, né, aqui na terra. Então, eu vou começar aqui, né, fiz até um esboço aqui, meus queridos. Cumprindo a justiça do reino, princípios de autoridade. Eu quero ler com vocês aqui o livro de Mateus, Mateus capítulo 6, o verso 33, que é bem conhecido, né? Olha só, a palavra de Deus vai dizer assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então nós vamos ficar aí com esse texto, onde o Senhor Jesus, ele diz, vou repetir, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós sabemos aí, a paz do Senhor, Jackson. Deus abençoe, meu pastor. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, meu querido. Nós sabemos aqui que nesse texto,
alguns discípulos, algumas pessoas que seguiam Jesus, estavam preocupadas aí com o que comer, com o que beber, com o que vestir. E Jesus ele traz essa palavra, né? Ao final aqui ele dá um ensinamento e ele ordena que seja a preocupação dos discípulos o reino e a justiça do reino, né? Então, se nós estamos num reino, nós estamos na monarquia. E na monarquia nós temos um rei, temos os súditos, né? Vivemos debaixo de hierarquia, de princípios de autoridade, né? Tem pessoas que pensam que o reino do céu é democracia. O reino dos céus não é democracia. O reino do céu é monarquia. Nós temos um rei chamado Jesus e, como a Bíblia vai dizer, Deus, Jesus, o homem e a mulher, né? Jesus, a igreja e assim sucessivamente. Bom, mas o que me chama a atenção aqui, meus amados, é essa questão do Senhor Jesus está dizendo de cumprir a justiça do reino, tá? E, como eu disse, princípios de autoridade. Agora nós vamos aqui voltar um pouquinho aqui no capítulo 3, aonde Jesus vai cumprir este princípio de justiça do reino, né, no seu batismo. No capítulo 3, o verso 13. O pastor está um pouquinho gripado, irmãos. Peço que os irmãos tenham paciência. Mas o batismo de Jesus vai dizer assim: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João se opunha-se em ser batizado, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Versículo 15, Jesus, porém, respondendo, disse: deixai por agora, por assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então eu quero começar esse estudo com você aqui, essa pequena palavra, baseado nesses dois textos, e dizer para você que acredita, você que tem essa fé, você que foi chamado por Deus, você que foi escolhido, eleito por Deus, e você quer viver uma vida abençoada por Deus, primeiro, você precisa cumprir a justiça de Deus. Cumprir a justiça do reino é obedecer a palavra de Deus. É andar conforme diz as Escrituras. Andar conforme diz a lei do Senhor. Nós temos aí a lei antiga, né, o Velho Testamento, que algumas pessoas dizem que o Velho Testamento já passou, em certas partes sim, algumas coisas foram abolidas, mas o próprio Senhor Jesus diz que não veio para abolir a lei, ele veio cumprir. Mas nós não estamos debaixo do jugo da lei, né? Porém, se estivéssemos debaixo do jugo da lei, não estaríamos olhando para Jesus. Aí Jesus vem no Novo Testamento, né? Na nova aliança, vamos dizer assim, e nós somos chamados pelo sacrifício da nova aliança, pela palavra da nova aliança. E temos que obedecer à nova aliança. Então, meus amados, princípio do reino, justiça, obedecer à palavra de Deus. Em específico, o Novo Testamento. Eu estava até mesmo esses dias observando, vendo alguns vídeos de alguns pastores do passado e tal, e eles diziam: os pastores estão deixando de pregar o Novo Testamento. Estão pregando mais o Velho.
estão pregando mais a antiga aliança do que a nova aliança, estão voltando ao sacerdócio de Arão, estão voltando ao sacerdócio antigo. E nós estamos no novo sacerdócio eterno, que é o sacerdócio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero aqui deixar isso básico, isso é cumprir a justiça do reino, cumprir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Mas o mais importante de tudo isso é que o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se submete à justiça do reino. Jesus agora se despoja da sua glória no céu, desce do reino dos céus santo, habita no corpo de uma mulher, continua sendo santo, vive uma vida santa, chega ao momento de ser batizado, tá? Se submete a uma pessoa santa, uma pessoa que tinha comunhão com Deus, uma pessoa que foi falado nas Escrituras que ele seria o anjo que viria endireitar os caminhos tortuosos para o Senhor, né? Passar para o Senhor poder fazer a sua obra. Esse seria chamado anjo do Senhor. Jesus agora reconhece João Batista como sendo um profeta, tá? Então, o que isso significa? Justiça do reino. Princípio de autoridade. Jesus não se submeteu a qualquer profeta. Jesus não se submeteu a qualquer pessoa. Jesus não foi batizado por qualquer um. Jesus foi a João Batista de maneira que João Batista ficou constrangido de batizar Jesus, sabendo que Jesus era o Filho de Deus. Sabendo que Jesus era o Messias, que era o enviado, e era aquele que deveria de vir para restaurar a Deus o povo de Israel, espiritualmente falando. Porém, Jesus disse, deixe assim por enquanto, para que se cumpra a justiça do reino. Então é isso que eu quero dizer para você. Eu quero acentuar isso forte, para você entender o que eu quero dizer. Não se submeta a qualquer autoridade. Não se submeta a qualquer pessoa. Você tem que conhecer a pessoa a qual você está se submetendo. Você tem que conhecer a história dessa pessoa. Você tem que conhecer a vida dessa pessoa. Você precisa conhecer quem é essa pessoa que vai te batizar. Quem é essa pessoa que vai fazer o seu casamento. Quem é essa pessoa que vai te pastorear. Você precisa saber como que é a família dessa pessoa. Se essa pessoa verdadeiramente tem comunhão com Deus. Se ela está administrando bem aquilo que foi entregue nas suas mãos, espiritualmente falando, como João fazia. João, a Bíblia não fala da história de João, porém, para os leitores da palavra vai entender que sua mãe, tá, Isabel, o seu pai, já tinham falecido quando ele estava no deserto. Ele estava sozinho no deserto. Mas ele tinha princípios de autoridade, obediência aos pais, de forma que isso fez com que ele cumprisse cabalmente o seu ministério, cumprisse cabalmente aquilo que estava escrito a respeito da sua vida. E quando você entende esse princípio, quando você se coloca debaixo dessa nuvem de vitória, de bênção, quando você respeita a unção de um servo de Deus, de um profeta de Deus, de um homem direcionado por Deus, de um homem vocacionado, de um homem que verdadeiramente se entrega à vontade de Deus, as bênçãos que foram proferidas sobre a vida daquele homem passa a vir para a sua vida, passa a vir para a sua história. Eu falo isso por quê? Por que o pastor Neto está pregando isso? Como eu disse, eu não estou aqui bajulando um homem. Estou falando da Bíblia Sagrada, estou falando de profeta, de servo de Deus. Então, a Bíblia lá em Efésios 4:11 vai dizer que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, evangelistas, mestres e doutores, né? Que é a mesma coisa.
E dentro desses ministérios existem, né, homens de Deus, servos de Deus, apóstolos de Deus, profetas de Deus, pastores de Deus, evangelistas de Deus, mestres de Deus, doutores de Deus. Porém, a Bíblia diz que pela árvore você conhece os frutos. Pela árvore você vai saber se o fruto é bom para você comer ou não. Para você se sustentar sua vida espiritual, sustentar sua vida familiar, sustentar sua vida física ou não. Tá? E o fruto que você ingerir, que você comer, os resultados vão vir diariamente na sua vida. O ministério de Jesus frutificou. Ele era sim o Filho de Deus. Ele era sim o enviado, o Messias de Deus. Porém, ele precisava se submeter a uma autoridade constituída por Deus. E essa autoridade foi João Batista. João Batista que batiza Jesus nas águas. Como eu disse, Jesus, até aquele momento santo, desceu santo, até aquele momento santo, santo duas vezes, né? E depois ele sai das águas e o Espírito de Deus vem sobre a vida dele como forma corpórea de uma pomba, né? E quando o Espírito Santo vem sobre ele, a voz de Deus vem junto dizendo: eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, se você quer dar prazer a Deus, se você quer dar alegria a Deus, se você quer ter um ministério que frutifique, independente se alguém falar mal de você, te perseguir, mentir, isso aí vai acontecer mesmo. Não concordar, dizer que não concorda com a sua visão. Quantas pessoas não concordavam com João Batista? Hã? Quantas pessoas não concordavam com Jesus? Quantas pessoas não concordavam com os apóstolos, com os profetas de Deus? Porém, eles estavam debaixo da justiça do reino. Estavam debaixo de uma cobertura espiritual, debaixo de uma nuvem. E muitas pessoas até não acreditam que exista essa nuvem, essa cobertura espiritual. É só quem vive que sabe que o pastor Neto está pregando é uma realidade. Então, meu querido, eu vim aqui nessa madrugada, Deus colocou isso ao meu coração, para trazer esse princípio de autoridade para você. Fazia muito tempo que eu não fazia aí uma live, né? Não trazia um ensinamento. Hoje eu não estou aqui profetizando, profetizando sim, através da palavra, ministério da palavra, mas trazendo um ensinamento para o seu crescimento. Você precisa abrir o olho. Jesus disse que nos últimos dias haveria falsos profetas. Jesus disse que muitos profetizariam, expulsariam demônios, curariam, fariam muitos milagres, porém a iniquidade faria separação desses homens com Cristo. E João 15 vai dizer que Jesus é a videira e nós somos os ramos, né? Aquela que não dá fruto ele corta, mas a que dá fruto ele limpa para frutificar. Então é isso, gente. Você precisa conhecer. Precisa conhecer de onde veio o seu pastor, de onde veio o missionário, de onde veio o profeta, de onde veio o cantor, de onde veio esse homem que está te exortando, essa mulher que está te exortando, essa pessoa que está te edificando, essa pessoa que está te consolando. Você precisa ter discernimento de profecias. A Bíblia fala que nós não podemos julgar o profeta, mas sim as profecias. E quando você está debaixo de uma nuvem, debaixo de um princípio de autoridade, a palavra de Deus te ajuda a discernir todas as coisas. E você não é discernido por ninguém. A Bíblia fala que a palavra de Deus nos torna aptos a discernir as intenções e até os pensamentos do coração. Isso é muito forte, crente. Isso é muito tremendo. Se você até mesmo aprender esse caminho, você não vai precisar ficar fazendo campanha de 7 dias, de 9 dias, de um mês, disso e daquilo. Apesar de ser bíblico, a Bíblia vai dizer que quem tem princípio, o milagre corre atrás dessa pessoa. Então hoje nós estivemos num culto muito abençoado.
Estivemos aí, né, com a presença do nosso pastor, né, o líder aí mundial das nossas igrejas, e eu pude sentir essa cobertura espiritual, que é estar debaixo de uma obediência, o que é estar debaixo de uma nuvem, o que é você ver o seu líder feliz com aquilo que você está fazendo e você receber as bênçãos, ser reconhecido, né? De você ter um lugar para você ceiar. Até inclusive aconteceu uma situação na minha história, na minha vida, a minha esposa grávida do primeiro filho, e quando eu olhei ela do outro lado num dia de Santa Ceia, ela um barrigão grandão, Deus falou ao meu coração: seu filho já está em comunhão comigo. A minha esposa estava tomando Santa Ceia, ela grávida, e aquilo alegrou muito o meu coração. Então, para você que é pregador, para você que é discípulo, para você que é servo, para você que é só um membro na igreja, para você que é uma pessoa que precisa de Jesus, que está com a vida virada de cabeça para baixo, aprenda princípios da palavra de Deus. O livro de Efésios, capítulo 5, fala de princípios aqui. É uma coisa tão forte. O verso 22 vai dizer assim: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos no Senhor. Isso é uma submissão. Isso é um princípio de autoridade. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. E vós, maridos, olha só, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso é princípio de autoridade. Está submisso, está sujeito. Não é você estar escravo, não é você estar ali amargurado, fazendo na marra, fazendo porque você quer receber algo. Não, isso aqui fala de amor, sujeição. Quando a mulher se sujeita ao marido que a ama, isso é princípio de autoridade. Assim aconteceu com Cristo. Cristo morreu pela igreja. A igreja que ama Cristo e Cristo que ama a igreja. Né? Isso é um princípio tremendo. Ou seja, tanto a mulher está debaixo de uma cobertura espiritual, que é o esposo, como a igreja está debaixo de uma cobertura espiritual, que é Jesus. Assim também o homem está debaixo de uma cobertura espiritual, que é Cristo, que é Jesus. E Jesus, né? Nós vamos encontrar na palavra do Senhor lá no livro de João. Mas antes de eu ler aqui o livro de João, eu vou deixar Efésios aqui também 6:1, só para acrescentar aqui, que diz aqui, ó: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, princípio de autoridade, cumprindo o reino. Honrar pai e mãe, né? Você que é filho aí, você que está na presença de Deus, independente se seu pai bebe, fuma, usa droga, se prostitui, vira casaca, você precisa honrar o seu pai. Eu fui uma pessoa que eu tive todos os motivos para não honrar meu pai, para não honrar minha mãe. E eu estou aqui pregando para você sobre honra. E eu tive a felicidade de, nesse domingo, depois de 15 anos, ver o meu pai vir à minha igreja e aceitar Jesus como único Senhor e Salvador. Isso é um prazer enorme, mas esse prazer só se cumpre na vida de quem honra princípios, na vida de quem entende que toda autoridade, Romanos 13, é constituída por Deus. E olha só que interessante, livro de João, Jesus disse assim, vamos voltar lá atrás. Vamos navegar um pouquinho na Bíblia, irmãos, porque a Bíblia é nosso livro de fé, de regra e fé. Jesus disse assim, livro de João, capítulo 14, verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse. Eu vou
e venho para vós. Se me amasseis, certamente se alegrariam por eu ter dito que eu vou para o Pai. Porque o Pai é maior do que eu. Ou seja, Jesus está afirmando que o Pai é maior do que ele. Que Jesus está debaixo de uma submissão. Que ele está debaixo de uma sujeição, de um princípio de autoridade. Jesus está cumprindo a vontade do Pai. O Pai é maior do que eu. Eu vou para o Pai. Né? O verso 14 aqui, o capítulo 14, lá no verso 1, Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou-lhe teria dito. Então quer dizer, Jesus está dizendo para os discípulos: eu estou indo para o Pai. O Pai é maior do que eu. Eu estou indo preparar lugar e eu vou ir, eu vou voltar e vou buscar vocês que estão debaixo dessa submissão, estão debaixo até mesmo dessa obediência, tá? Debaixo até mesmo dessa cobertura espiritual. Isso é muito, muito importante. Eu quero dar aqui, deixar meus 3 últimos exemplos aqui para você que está aí acompanhando essa live, né? Acompanhando aí esse pequeno estudo que o pastor Neto está fazendo, que Deus colocou no nosso coração para fazer isso. Eu quero falar aqui de Josué. Olha só. Você pega aí Josué capítulo 1 e você vai entender o que o pastor Neto está dizendo para você. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, olha só, estava debaixo da submissão de Moisés, servo de Moisés. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti. Olha a promessa de quem está debaixo de uma cobertura. Ou seja, a bênção que era de Moisés passou, não foi para o filho de Moisés, Gerson. Foi para Josué. Por quê? Josué estava ali servindo, estava ali sujeito, estava ali em obediência, estava ali aceitando as correções, as consolações, as edificações, estava ali trabalhando a favor do projeto que Deus colocou no coração de Moisés. Estava cumprindo a justiça do reino. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi aos seus pais. Então somente se esforça, tenha ânimo, cuidado de guardar toda a lei que Moisés te ordenou. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Haja prudentemente para que você possa se conduzir por onde quer que você ande. Não se aparte o livro da lei, ou seja, a palavra de Deus. Medita nela de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo o que está escrito nela. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não se assuste, não se espante, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Deus que é contigo, por onde quer que andares. E nós sabemos que a vida de Josué foi um sucesso. Você não encontra na Bíblia Sagrada fracassos de Josué.
Você encontra situações aonde pessoas erraram, mas Josué foi um grande conquistador. Josué, ele tomou posse das bênçãos de tal maneira e ainda ajudou pessoas a tomarem posse das suas bênçãos, das suas promessas. Você está entendendo o que acontece quando uma pessoa cumpre princípios? A tendência é só crescer, a tendência é só conquistar, a tendência é ser forte, ser grande, a tendência é multiplicar. Mas hoje em dia a gente vê pessoas querendo ir por outros caminhos, dando um jeitinho brasileiro. A gente vê pessoas aí profetizando coisas inaceitáveis. A gente vê pessoas também altivas, soberbas, dizendo, ó, é só aqui que a bênção está. A bênção está na palavra. A bênção não está na porta de alguém, na casa de alguém, não se limita somente à igreja de alguém. A partir da hora que você obedece, que você está debaixo de uma cobertura saudável, que você está plantado a ribeiros de água, você frutifica. Você se torna frondoso e você não precisa fazer força. Você não precisa pagar alguém para te ungir a pastor. Você não precisa vender o seu ministério, fazer alianças improváveis como Salomão, como Josafá. Você não precisa fazer esses tipos de aliança, tá? Se você se manter debaixo dessa cobertura, dessa nuvem, a bênção de Deus não é mágica, é milagre. Vai acontecendo à medida dos anos. E eu estou contando aqui, resumindo nesse pequeno estudo, 15 anos da minha história com vocês. 15 anos que eu estou trabalhando na obra todos os dias e aprendendo com Deus através da palavra. Nisso eu já vi gente crescer e cair. Eu já vi gente acender e apagar. Eu já vi gente que tentou burlar. Eu já vi gente que tentou até mesmo ir por outros caminhos. Não aceitar o que a Bíblia diz que nós temos que aceitar. Eu já vi gente não se submeter. Poxa, gente, se Jesus, o Filho de Deus, se submeteu, aprendeu a ser obediente por aquilo que viveu, quanto mais nós. Então, se queremos ser abençoados, temos que cumprir a palavra de Deus, cumprir o reino de Deus, a justiça de Deus. A Bíblia também vai nos falar aqui de Timóteo. Vamos pegar aqui o livro de Timóteo. Olha só para vocês verem que interessante. Capítulo 6 do primeiro livro de Timóteo vai dizer assim: todos os servos que estão debaixo do jugo estimem seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Olha que palavra tremenda. Isso aqui é resultado de alguém que está debaixo de uma submissão, está debaixo de uma árvore sadia, que é o caso de Timóteo, pastor Timóteo, que estava debaixo dessa nuvem chamado apóstolo Paulo, ou ministério apóstolo Paulo. Né? Se fosse nos nossos dias, seria talvez assim, ministério apóstolo Paulo. E irmãos, a bênção foi muito grande sobre a vida desse jovem pastor. No segundo livro de Timóteo também, o apóstolo Paulo vai exortar aqui Timóteo e vai dizer assim, capítulo 3, verso 10, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, ó, o apóstolo Paulo falando, a doutrina dele, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições eu sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste
e de que foste inteirado, sabendo que tens de quem tens aprendido, e que desde a sua meninice sabes as escrituras e letras, que podem te fazer sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Olha só que palavra tremenda. Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na vinda e no seu reino, que pregues a palavra, em tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências, conforme os seus desejos, conforme as suas vontades, ou seja, aqui é do nosso jeito, aqui é da nossa maneira, se quiser entrar no nosso meio tem que ser assim e acabou. E desviarão os ouvidos da verdade, se voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, irmãos, é isso que eu queria deixar para vocês nessa madrugada. Espero que essas palavras sirvam de inspiração para a vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus, você que já está no ministério, você aí que prega a palavra aqui, lá, tá? Lembre-se da sua igreja. Você precisa ter um pastor que ore pela sua família. Você precisa tomar a Santa Ceia na sua igreja. Você precisa ser fiel na sua igreja, tá? Você precisa estar debaixo de uma cobertura sadia. Você precisa ter uma amizade com a pessoa que está sobre você. Não é só questão de sujeição, não é só questão de servir. Você precisa ter um vínculo. E Jesus, a grande maioria daqueles a qual ele chamou, ele chamava de amigo. Até os traidores, ele tinha como amigo. Ele tinha um relacionamento, tá? Então, eu quero deixar essa palavra para você, você que está me ouvindo, você que está assistindo, você que está precisando de uma bênção, de um milagre, você que está precisando de uma providência. Cumpre a justiça do reino. Entenda princípios de autoridade e a bênção vai chegar mais rápido do que você imagina na sua vida, em nome de Jesus, amém? Não deixe de crer nos profetas de Deus, mas tenha discernimento de espírito, em nome do Senhor Jesus. Não deixe de acreditar nos servos que o Senhor tem levantado, tá bom? Mas a Bíblia é para todos hoje. O véu já se rasgou. Deus abençoe a sua vida, a sua história. Vou estar orando por você. Te espero nessa sexta-feira, tá? Nós temos o culto aí, livramento no altar, sexta-feira às 19h30. O culto de jovens vai acontecer aí no sábado às 20 horas e no domingo nós estamos aí com uma série de mensagens sobre o Espírito Santo. No culto da família, Deus tem feito algo tremendo, pessoas têm sido salvas, batizadas com o Espírito Santo, pessoas têm sido libertas, restauração de casamentos, Deus está fazendo coisas maravilhosas. E na segunda-feira nós temos um culto de 1 hora, que é o culto dos empreendedores, das 20 às 21 horas. Eu convido você para estar comigo aí, no nome do Senhor Jesus. Lembrando, deixa eu deixar um recadinho para vocês aqui, que sábado agora, ali nos Três Reis, próximo ao Colégio Os Três Reis, está a Batista Renovada, na rua Joaquim Rodrigues 578.
Nós estamos ali com a campanha na quinta-feira, Se Creres Verás a Glória de Deus. E no sábado, a campanha Deuteronômio 28:7, por um caminho seus inimigos virão contra ti, mas terão que fugir por 7. E nesse sábado, nós vamos antecipar aí a festinha das crianças. Então eu quero convidar os pais para estar conosco ali, leve seu filho ali, a partir das 4 da tarde, vai ter piscina pula-pula, piscina de bolinha, nós vamos estar ali servindo lanche para as crianças, fazendo um culto de crianças ali, tá bom? A partir das 16 horas e depois, às 7h30 da noite, nós vamos ter o culto aí com a campanha em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe os amados irmãos que estão nos assistindo aí, pastor Alain, pastor Jackson e os demais aí, em nome do Senhor Jesus. Forte abraço, fique na paz do Senhor.